Vida que segue aqui. Pedro, de repente, se você for removido, depois volta aqui. Apareceu uma mensagem aqui sinistra que eu não sei explicar o que passa, Mas doideira. E não tem. Geralmente isso acontece quando tem um quantitativo muito grande. O Meet tem um limitador ali, se eu não me engano, de 250 participantes, mas nós somos 40 nesse momento, então não tem motivo. Que aí ele derruba, se bater mais de 250, ele sai derrubando as pessoas. Não é o caso aqui. Então, quem conhece, eu não sei se o... Professor? Oi, pois não, Clarita? Boa noite. Tem alguém que está com o microfone ligado e está uma ventania, acho que é o Ítalo. Ítalo, dá uma moral pra gente aí, Ítalo. Dá uma moral pra gente aí, E a engraçado. casa dele tá uma ventania que só na casa dele mesmo. De repente, deixa eu catar o Ítalo aqui, e de repente, se ele não escutou, é porque eu não tô sentindo problema aqui da gravação, não. Mas eu vou catar ele aqui, que aí, se for o caso, eu fecho por aqui, e aí depois ele abre. Mas não tem nem Ítalo aqui? Ítalo com I? Ítalo. Sim, ele acabou de responder até no chat, ó. Ítalo com I. Ah, tá. Ítalo, fecha pra gente aí, cara. Ó, eu vou desativar o som aqui. Pronto. Desativei aqui, aí depois você, se for o caso, você... inclusive, falando até de ativação e desativação, é fazer isso que vocês estão fazendo. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Mas antes de eu me apresentar, a nossa relação tem que ser assim, tem que ser aberta. Não levanta a mãozinha, não, porque às vezes fico aqui empolgado falando, aí você levanta a mãozinha, claro que eu vou te dar a palavra, né? Mas pode ser que aquela dúvida que você tenha naquele momento passe. Então, Douglas, poxa, pintou uma dúvida aqui, explica de novo, não entendi. Vamos manter essa forma de nos relacionarmos que a gente fica mais próximo, né? Apesar daí da nossa distância, mas a gente fica mais próximo e quanto mais a gente estiver conectado, melhor. Mas assim, quem é esse cara que apareceu na minha vida acadêmica, né? Esse professor que eu não conheço, né? Então, falando um pouquinho, até para dar um conforto para vocês, do como eu gosto do tema, como eu pesquiso o tema e faço com muito carinho o compartilhamento das informações com cada um de vocês. Sou contador, sou bacharel em contábeis, contador, bacharel em administração também, né? O CRM, o CRA, o CRC. Fiz uma especialização em gestão de negócios e, na época, gestão de negócios em telecom. E aqui vai uma dica, né? Eu queria entrar no mercado profissional na área de telecomunicação, eu sou do Rio de Janeiro, né? E queria entrar numa operadora, uma grande operadora de telefonia que se estabeleceu no Rio de Janeiro depois com a fusão, né, das teles, né, Telemig, Telepará, Telerge, né, se juntaram e formaram a Telemar. Daí eu falei, cara, eu quero trabalhar nessa empresa, o que eu tenho que fazer? Telemar é uma empresa de telecomunicação, né, a linguagem dos caras é uma linguagem formada por engenheiros. Eu, da área contábil, financeira, econômica, como é que eu vou me comunicar com esses caras? E aí eu fiz um MBA em gestão de negócios de telecom, né, para poder facilitar a minha comunicação. Estou contando essa historinha porque a ideia é justamente você desenhar o que você quer ser quando você crescer ser, né? No caso, claro que muitos de vocês já trabalham, muitos de vocês já sabem o que querem, muitos de vocês já estão aí incluídos no mercado corporativo. Cara, peraí, que a Lívia está falando aqui que tem uma parada aqui atrapalhando, né? Um chiado. É o ventilador, sim, pô. Desliga aí, vai cair do... Não, vou ligar o ar. Pera aí, segura aí então, pera aí. Tá atrapalhando aqui, deixa eu segurar aqui, pera aí.
Pronto, acho que agora melhorou. Um dos temas que a gente vai estar abordando é custos, né? Então, eu falei até a energia elétrica, o ar-condicionado, né? Vamos ligar o ventiladorzinho aqui que faz um ventinho, engana desse calor terrível que está rolando, essa onda de calor terrível, mas está atrapalhando, então vou aqui, acionei o ar-condicionado e vamos que vamos. Que aí é bom que a gente também fica mais tranquilo. Mas, assim, voltando ao conceito, né? Cada um aqui, então, sabe muito bem o que vai estar abordando, o que quer, né? Mas desenhou lá onde você quer chegar. Eu quero abrir uma clínica, eu quero abrir uma consultoria, eu quero participar de uma cooperativa de crédito, eu quero abrir uma pet, não importa a área de atuação sua. O que você precisa fazer para chegar até lá? Uma das etapas é essa daqui que você está cumprindo, né? A graduação, o conhecimento, mas não é só isso. Então, você precisa... eu quero me envolver com tecnologia, né? Eu quero trabalhar no campo com controle de praga, se for o caso, e eu preciso, então, me especializar em entender de inteligência artificial, de drone. Depois você vai fazer já desenha isso na sua vida profissional. Não, eu quero só abrir uma clínica veterinária. Beleza. Então, você precisa entender ali um pouco do que a gente vai falar aqui, né, de administração, de gestão, de planejamento, de controle de gastos, de necessidades do que você precisa para abrir, para não ser multado, não ser fiscalizado. Isso tudo é continuidade do conhecimento. Então, será mestre é aquele que continuar sempre aprendendo. É um ditado, um clichê muito importante que eu abraço, deu certo para mim e eu compartilho com você. Então, nunca pare. Sempre tenha segurança onde você quer estar daqui a 5 anos. Se eu te perguntar onde você quer estar daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos, você tem que responder na ponta da língua. Não para mim, mas para você. Para você. Porque se você, não sei, estou inseguro, insegura, sei lá, o rolo compressor está passando, né? Está vindo um caminhão aí atrás da gente que a gente tem que sair correndo na frente. Então, a gente tem que ter esse desenho orçamentário, essa projeção que as empresas fazem, né? Algumas fazem com muita propriedade, a gente tem que fazer também para a nossa vida. E é isso que eu procurei fazer. Aí fiz essa especialização em gestão de negócio e depois comecei a dar palestra, dar aula, e aí precisava fazer um mestrado, né? Até por uma necessidade técnica. Fiz o meu mestrado na área de administração, para poder estar me envolvendo aqui com a academia. Estou na Universo, dou aula para a Universo Unitri, eu não sei se aqui tem alguém da Unitri, né, porque essa aula é simultânea. 6 anos eu estou, 6, 7 anos eu estou na rede, né, na SOEC. Mas de academia já tenho aí 17 anos de educação, trabalho aqui, trabalho em outras instituições, curso de graduação, pós-graduação, blá, 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 blá. Tenho uma consultoria que presta justamente serviços associados ao que a gente está abordando. Conta essa historinha, não é para tirar onda, não. A nossa única diferença é o meu cabelo branco. Eu nasci primeiro, estudei primeiro, me formei primeiro e comecei a trabalhar primeiro e estou aqui compartilhando um pouco do conhecimento que eu sei. É a única diferença. Então, a nossa relação é uma relação, assim, aberta. Se você me perguntar, eu vou te responder com o maior carinho. Se eu não souber, eu vou falar, cara, não sei, segura aí que eu vou pesquisar. Mas o mais importante é a gente aproveitar esse momento, né? São 7 horas da noite, 8 horas da noite, esse é o nosso momento. Estão rolando outras aulas em outros lugares, de outros cursos, que não nos interessa nesse momento. Esse é o nosso momento. Então, procurar fazer valer a pena. E, claro, vocês se conectaram pela aula
na aula, né, pelo AVA, né, pelo Moodle lá, com o link que eu disponibilizei para vocês, então certamente vocês já navegaram lá na página do AVA, do ambiente. Eu procurei respeitar, né, um padrão institucional, onde a gente coloca ali, né, não vou compartilhar aqui tela com vocês, porque vocês deem uma olhada lá. Se você tiver alguma dúvida, mas assim, por sessão, são 8 ou 9 sessões, a primeira apresentação da disciplina, a apresentação do conteúdo, né, o plano de ensino é legal, você olhar lá o que a gente vai estar abordando, então vamos começar a falar um pouco do mundo encantado da economia, o que isso tem a ver com a nossa área, para que isso serve, por que eu tenho que entender disso, né? Qual é a aplicabilidade da economia na medicina veterinária, essa que é a ideia que eu pretendo passar para vocês. Aí depois a gente entra na área de gestão, né, da administração, explorando o conceito de gasto, de investimento, de custo, né? Eu só posso gastar dinheiro se eu vou ter um resultado associado. É um conceito da gestão pública, é um conceito das instituições privadas. Ele está perguntando se vai ter cálculo? Não, fica tranquilo. Imagina, eu tenho um desafio muito grande. São 20 encontros que eu tenho que falar basicamente de 3, 4 ciências, né? Existe uma ciência econômica, existe uma ciência da administração, existe uma ciência do agrobusiness, né? E a gente está juntando todos esses conceitos para debater aqui nos nossos encontros. Então, são conceitos interpretativos, provocativos, que eu vou estar provocando vocês, para que a gente pense junto, para que a gente desenvolva junto o que a gente tem que desenvolver, mas não vamos entrar em cálculos econômicos, em fórmulas econômicas, até porque a gente não é o nosso propósito, né? Não é o nosso intuito. A gente só precisa entender dos fatores de produção, das curvas de elasticidade, da relação da demanda com a oferta, com essa pegada que a gente vai tratar o conceito econômico. Se tiver algum cálculo low profile, tranquilo, só de operações básicas, somar, dividir, multiplicar. Mas se tiver alguma fórmula, o senhor passa, né, também. Claro. Eu digo isso porque claro. Na matéria de ecologia, por exemplo, teve cálculo lá que o professor não explicou na aula, tinha só numa apostila que estava muito bagunçada, e aí ninguém entendeu nada. Patavina, Não, assim, compromisso, está sendo gravado, então fiquem tranquilos que depois vocês podem me cobrar isso no final. A ideia é a gente caminharmos junto. E para a gente caminhar junto, eu preciso... Claro, esse é o nosso primeiro encontro, então, milhões de dúvidas, né? Dúvidas operacionais, basicamente. Mas, ao longo dos nossos encontros, eu vou precisar das dúvidas de vocês. O que me interessa, vou falar baixinho para ninguém escutar, o que me interessa na nossa relação são as suas dúvidas. Isso me interessa pra caramba. Se você sabe ali de um determinado tema, domina, já trabalha ou compreendeu, compartilha com os colegas. Eu vi aqui que alguém botou o grupo aqui, né? Eu acho legal vocês terem um grupo, né, de estudo, de pesquisa, de debate, né, no Zap. Pô, Douglas, você pode perguntar, você não faz não, Douglas? Você não tem não? Você não entra não? Cara, eu falei para vocês que eu não só trabalho aqui, mas em trocentos outros lugares. Em média, por semestre, esse semestre são 2.700 alunos. Então, pô, imagina eu estar participando de 2.700 grupos, né? Eu não vou dormir, não vou dar aula, não vou produzir, não vou fazer nada. Então, mas eu acho fator crítico de sucesso fundamental para que vocês formem os grupos
de estudo no primeiro momento e de relacionamento contínuo depois dessa disciplina. Porque amanhã, vamos pensar junto, amanhã, vou falar os nomes que eu estou vendo aqui na tela, né? O Marcelo vai assumir a diretoria de uma cooperativa de crédito lá na região dele. E aí está precisando de um profissional na área de inseminação artificial e se lembrou que a Fernanda, estou vendo aqui o outro nome, né, que a Fernanda enveredou por essa especialização. Marcelo vai contratar um headhunter para gastar dinheiro, para contratar, para fazer, para acontecer? Ou vai pegar o telefone daquele número do Zap que ele se relacionava na sala de aula? Pô, Fernanda, você ainda está trabalhando com inseminação aí de suíno? Ah, estou sim, tá. Pô, tem uma oportunidade aqui, não quer ser a técnica aqui na minha cooperativa? Ah, pô, vamos conversar, bom, e a coisa acontece. Então, as oportunidades profissionais hoje em dia estão muito associadas, eu acho que vocês já sabem disso, tanto quanto eu, à rede de relacionamento, à network. É importante que vocês tenham, certamente, aí, a galera está botando aqui os links, é importante que você, não só para estudar, para saber o que vai cair na prova, o que o professor deu, se o professor faltou, blá, 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 isso também, mas olhando lá na frente. E, assim, se vocês me permitam também dar um toque com relação, já que eu estou falando de relação, de relacionamento acadêmico, profissional, né? Atentem para a questão associada à sua rede de relacionamento, ao seu Instagram, ao seu Facebook, às suas redes de relacionamento. Cada vez mais, você também já sabe disso, melhor do que eu, porque eu ainda estou aqui no catamilho quando eu pego o meu smartphone, você, bum, rapidinho, né? E 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Você está assistindo a aula, está lendo as suas mensagens, está dirigindo, está se locomovendo, está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, você sabe muito bem do que eu estou falando. A sua imagem é tudo, cara. Não tem nada a ver aqui com o nosso tema, mas eu faço questão de aproveitar essa oportunidade e te dar esse toque. Atente para as suas postagens, poste agora, tira uma foto sua da tela, tira uma selfie sua agora e fala, segunda-feira, dia 3/2, comecei a ralação, estou em aula aqui com o professor chato, estou em aula aqui, já saí cansada do trabalho, do estudo, seja lá o que for, e estou segunda-feira, tira essa foto. E essa é legal você postar. Isso é um endomarketing, né? Não é soberba, não tem nada a ver com soberba, com tirar onda. Mas você faz parte de um grupo seleto, querendo você ou não. Vou te contar uma historinha. Só 20% da população nacional, de todos os nossos irmãos brasileiros, estão sentados nessa cadeira que você está sentado agora, do nível superior, fazendo o nível superior. Só 20% da população. Outros países aí, 40%, 35%, índices mais do que o dobro do que o nosso, e a gente agora que nós batemos 20%, 23%. Isso dados do próprio Ministério da Educação. Então, a gente tem um desafio, a gente tem, querendo você ou não, você tem uma responsabilidade. Querendo você ou não, você tem uma responsabilidade contigo, com seus parentes, com a sua família, com a sua sociedade. Apesar de a gente não se conhecer, eu vou dar um chute aqui pela minha experiência, pelos meus cabelos brancos. Você está sendo uma das primeiras pessoas da sua família a fazer curso superior. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. De repente, não é a primeira, mas é uma das primeiras, até em função aí
da velocidade das informações, das coisas que estão acontecendo. Então, assim, a tua responsabilidade social é muito grande, cara. A sua imagem é preciosa. A sua imagem é muito preciosa. Então, cuide da sua imagem. Claro que você pode postar lá no seu Instagram a foto de com a língua de fora, com um copo de cerveja. Pô, nós somos seres humanos, a gente também gosta de dançar, tomar cerveja, pular, sorrir, né? Isso faz parte. Mas não é só isso. Acho que você está me entendendo. Então, fica essa reflexão. Com relação a alguma questão, assim, até aqui? Estamos de boa, né? Qualquer coisa, vocês me interrompam como vocês podem à vontade. Com relação ao ambiente, né? Douglas, tem algum livro? Não tem nenhum livro. Tem lá o material da Delínia, né? Que é o material oficial com os conteúdos, né? Se eu não me engano, na seção 3 lá do ambiente. Então, à medida que a gente for falando, eu falo, pega lá o material, o primeiro material, o segundo material, o terceiro material. Aí o Delínia tem um videozinho, tem ali um paperzinho, tem uns exercíciozinhos, tudo inho. Mas é pouquinho, mas é de coração, é bem estruturado, está bem legal. Além disso, tem ali livros complementares, né, sites complementares, links de YouTube complementar, né? Eu tenho, na época da pandemia, fiz lá um canal para mim no YouTube, o professor Douglas Rodrigues, então, materiais de aula, né, eu coloco tudo lá, então vocês vão ter, toda vez que eu for estar abordando um determinado tema, né, vamos falar de planejamento estratégico, então eu vou botar todo o material associado àquele conteúdo lá. Tem uma seção de material, então, do Delínia, uma seção de material complementar, e tem uma seção que eu ainda não abri para vocês, está lá flegada, bloqueada, que são os nossos slides de aula. A gente vai trabalhar com slides. E eu faço o slide para mim, para eu não me perder dentro da nosso plano de aula, no plano de ensino, né? E aí faço eu compartilho aqui com vocês e disponibilizo depois para vocês. Então, a brincadeira vai se dar sempre da seguinte forma. Eu disponibilizo o material para vocês a partir das próximas aulas. Vocês não disponibilizo todos os slides, vou disponibilizar o slide aula por aula, até para você, 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, você vai lá, olha o conteúdo, o que vai ser abordado na próxima aula. Daí, você vem para a aula chapa quente, vem com as suas dúvidas, li lá, não concordo, eu verifiquei lá, e, isso está acontecendo comigo, não aconteceu comigo, não entendi, e a gente vem aqui na aula, eu compartilho o slide e a gente vai tratar do conteúdo. A mesma coisa com exercícios. Dei um determinado tema, aí eu vou lançar lá na parte lá do material, que está tudo bloqueado, uma bateria de exercícios sobre aquele tema. Aí você vai fazê-lo, terminada a semana, no final da semana, eu vou lá e libero o gabarito comentado. Então, você vai ter, basicamente, três arquivos, né? O arquivo do slide, o arquivo dos exercícios e depois, no final, o arquivo do gabarito comentado. Ou seja, você vai fazer os exercícios, não vale ponto, não vale nada, né? É tudo no amor. E à medida que terminou o exercício, olha o gabarito, compara e falei, caramba, isso aqui acertei, isso aqui está fácil. E isso aqui errei, não concordo com o Douglas. Aí você vai lá no chat, ou no fórum de dúvidas, os canais que a gente tem, né? Douglas, não fica esperando uma semana, né? Escreve lá, Douglas, não concordo com a resposta número 3, não, a resposta número 4. Na minha opinião, por que é a letra B e não a letra C? E aí a gente vai trocar figurinha e a coisa vai caminhar. Eu faço dessa forma, tem dado certo, vem dando certo, e no final a gente vai ser feliz. Sempre dessa forma. Calendário de prova também, acho que eu já botei. Critério de avaliação não mudou. Né? Acho que aqui, não sei se alguma pessoa nova aqui
nesse modelo de aula síncrona, né? Mas a aula síncrona é mesmo das aulas normais. Então, tem lá V1, V2 e VT, né? As 3 notas, soma, peso, aquela fórmula maluca lá que eu já botei também o critério de avaliação lá para vocês. Sendo que o VT ele é dividido em T1 e T2, né? Você faz prova, toda semana tem prova, né? Então, T1 e T2 para montar a nota do VT. Além disso, o V1 e o V2. Sendo que o T1 tem se você não bater 6, nota 6, né? Acho que é 6. Se você não atingir a nota 6, você tem direito a fazer o R1, né, no V1, V2 não. Então não mudou nada, né? É o mesmo conceito aí do... Claro que a gente vai estar avisando previamente, eu falo, galera, daqui a 1 semana, 2 semanas tem a prova, hein? Provas presenciais, aí eu vou avisar para vocês, gente com o seu polo, vai ter a prova, tal. E aí você corre atrás aí dentro né, do seu polo, e aquelas provas que a gente vai fazer aqui diretamente pelo ambiente, né, pelo Moodle, né, onde também vou avisar previamente, vamos fazer revisão, tudo conforme os esquemas, tudo conforme os esquemas. Eu tenho certeza de que a coisa vai fluir da melhor maneira possível. Dúvidas? Aflições? Silêncio. Quem fica com silêncio... Eu falei várias dúvidas. Excelente, Adriana, excelente. Isso é muito bom. O que eu falei, eu preciso... Claro, né? Hoje a gente está trocando ideia aqui, mas começando a falar dos temas, né, dos conteúdos, eu preciso que vocês estudem e eu preciso que vocês venham com as dúvidas. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: quem não tem dúvidas, tem dívidas para comigo. Então, eu falei que eu não ia compartilhar nada, streamar nada. Não, peraí que eu estou botando aqui o errado. É esse aqui. Deixa eu ampliar aqui. Estão vendo a minha tela? Estou. A ARD, a aula remota digital, economia, administração, agronegócio, é o que está na tela, né? Pô, beleza. Então, Aqui. Pois não. Essa matéria é planejamento, economia e agricultura. Ela é semelhante com o planejamento, economia e planejamento de outros cursos, e inclui só agricultura? Adriana, eu não sei te responder diretamente se essa disciplina ela engloba outros cursos. Eu acho que sim, porque existia mas eu assim, eu acho, até isso é só achismo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque existia lá atrás, essa disciplina, já trabalho ela, já tem aí uns 3 anos mais ou menos. Lá atrás, antes disso, existia a matéria, eu dava aula, inclusive, de economia. Era uma matéria para alguns cursos. Existia e ainda existe a matéria administração, teoria geral da administração, teoria das organizações, várias matérias de administração, introdução à administração. Existia a matéria planejamento estratégico, ainda existe em alguns cursos. E existia a matéria planejamento do agronegócio. O que a instituição fez? Ela juntou essas disciplinas para uma questão estratégica, né, de negócio, de comércio, de oportunidade, para alterar a grade, no caso de vocês, de medicina veterinária. Acho que aqui é só a medicina veterinária que tem nessas turmas. Se eu não me engano, agora à noite são 6 turmas e durante o dia são 3 turmas.
Pela minha composição aqui, são 9 turmas ao todo, 3 de manhã e 6 à noite. Só exclusivamente de medicina veterinária. É uma matéria que foi desenhada, vamos dizer assim, para vocês. Então, te respondendo, tem conteúdo de economia, tem um pouquinho lá se você fez economia em outra... Não, eu fiz direito, e eu fiz planejamento e gestão e planejamento e economia numa matéria só, por isso que eu perguntei. Ah, então provavelmente vai ser ótimo, porque vai ter aqui algum conteúdo, sim, que a gente vai... Porque tem uma matéria, que, se eu não me engano, eu já trabalhei... Economia... São 2 matérias juntas para um determinado curso que já dei essa matéria, mas tinha muita turma, eu pulei fora, porque meus horários não estavam dando. À medida que a gente for navegando, você vai percebendo, né? Outras pessoas vão percebendo, e isso é até legal, porque aí vocês vão me sinalizar, não, Douglas, essa parte pode acelerar, porque a gente já sabe. Não, essa parte aí segura, que a gente vai abordar com mais calma, né? A ideia é essa, mas essa matéria específica, ela foi desenhada para o curso de medicina veterinária, sim. E dito posto, aí aqui, esse material eu não compartilhei, tá? Assim que terminar a aula, eu vou liberar ele lá para você, porque tem a introdução aqui, né? Como eu te falei já, o link da aula, as informações, o material da Delínia, etc. O plano de ensino, o plano de ensino é legal. O plano de ensino, ele é o passo a passo que a gente vai estar abordando nos nossos encontros. Então, eu não vou dizer que é um encontro cada tema, mas, assim, eventualmente, se você não puder assistir a aula, corra lá para a gravação, porque para não deixar a coisa acumular. Mas para você ter uma ideia, o que a gente vai abordar, né? O que a gente vai estar tratando? Os conceitos iniciais do que é economia, já começa a falar daqui a 2 minutinhos, né? Só para a gente aquecer os tamborins para o carnaval, está chegando o carnaval aí, então vamos começar a aquecer os nossos tamborins. Vamos falar, então, da relação, da produção, da demanda, né? Os personagens que participam da economia. Aí vamos falar de microeconomia, de macroeconomia, o que isso tem a ver com a nossa realidade, o que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo no nosso país, a relação do nosso dia a dia com outros países, a gente passa um pouco por isso, né, quando a gente fala de microambiente, macroambiente econômico, aí a gente... Oi, pois não. É lei de oferta e procura no nosso ramo também, né? Isso, exatamente. Hoje a gente já vai começar a falar justamente de quem está produzindo e quem está demandando, né? Que é justamente, se eu produzir muito e tiver pouca demanda, o preço cai. Se eu produzir pouco e tiver muita demanda, muito consumo, né? O preço aumenta. É a lei da oferta e da procura, exatamente. Então, a gente fala um pouquinho disso, seguindo aqui o nosso plano de ensino, né? Aí a gente muda um pouco a sintonia e a gente pega esses conceitos e coloca dentro do ambiente de negócios, falando aí do mundo dos negócios, né? Falando um pouco do que você precisa atentar na hora que você for montar um negócio, abrir uma empresa, ou quem já tem empresa, quais são os fatores de produção que você tem que gerir para permitir que a sua empresa cresça, sobreviva, lute com os concorrentes, né, no caso. Vamos falar de um tema que eu particularmente acho muito importante, com muitos U's, muitos I, muitos T's, que é custos, né?
o conceito de custos, né, de gastos, né, eu só posso gastar aquilo que eu pretendo receber, senão, até brincando com a história do ventilador e do ar-condicionado, né, eu recebo um valor de hora-aula, né, estou dando essa hora-aula, eu vou receber um valor. Se eu tiver muito gasto, o que vai sobrar no final vai ser menor. Se eu otimizar esses gastos, ou seja, diminuir esses gastos, o que vai sobrar para mim vai ser mais. Então, gerir isso no ambiente do nosso dia a dia é fator crítico de sucesso. Aí vamos falar de investimentos, né? Aí entrando um pouquinho no agronegócio. Por que a gente vai falar de agronegócio? É importante, né, desse mundo encantado do agrobusiness. Hoje, o planeta está integrado e o planeta precisa comer. E aquelas economias, aqueles países que produzem o alimento são os países que vão estar ali no destaque. E nós somos um desses países. Se a gente aproveita bem ou mal a oportunidade, isso é uma outra questão. Mas o fato é que o agronegócio é um tema extremamente importante, estratégico, fundamental, de sobrevivência para o nosso mundo dos negócios, né? Quem mergulha nesse mundo vai bem obrigado, né? Cada vez mais. As oportunidades estão cada vez mais associadas às cadeias de produção do agronegócio. A gente vai falar um pouco disso, né? Antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira, né? E vamos falar um pouco dos financiamentos, né, agrícolas, né? Como é que a gente pega dinheiro. Vou mostrar para vocês que é importante a gente, às vezes, pegar dinheiro emprestado, se endividar. Aí você fala assim, pô, pelo amor de Deus, Douglas, está falando abobrinha? Não estou falando abobrinha, não. Se você tem um bom plano, você pega dinheiro emprestado, aplica nesse plano, produz riqueza. Com a riqueza que você produzir, você paga o custo desse empréstimo e o que sobrar, você bota no bolso. Então, trabalhar com o dinheiro dos outros é muito bom, mas a gente tem que ter um planejamento, tem que ter entendimento, tem que acompanhar, e é um pouco disso que a gente vai tratar aqui. Vamos falar um pouquinho de marketing, né? de propaganda, né? Não explorando aí o conceito de marketing, mas vamos falar dos P's do marketing, a relação do marketing com a visibilidade que a gente pode ter no nosso negócio, na nossa imagem, né? Falei disso um pouquinho ainda agora, e é isso que eu quero abordar com vocês. Falando de economia, eu falei que eu não ia falar nada de conteúdo hoje, mas só o inicial, né? Só para a gente entender esse negócio chamado economia. O que está escrito aqui? Economia, vou ler com outras palavras, né? A relação entre duas partes. Então, quando quem é casado está ali vivendo uma atividade econômica. Quem trabalha numa empresa, a empresa casada com um funcionário, vive uma realidade econômica. Como assim, Douglas? É a ciência que estuda a relação. A economia é a ciência que estuda a relação. Relação de quê? Da produção, da distribuição e do consumo. Vou dar o exemplo nosso aqui. Eu estou produzindo informação aqui para você. Então, eu precisei me preparar previamente. Eu precisei preparar esse conteúdo, eu precisei estudar, eu precisei me organizar. Será que esse investimento que eu fiz, eu vou ter aluno? Então, eu preciso responder. Eu estou produzindo a informação, mas essa produção, essa informação está sendo comprada? Eu vou conseguir vender? Eu preciso responder isso. Não é só produzir a aula, não é só produzir a roupa, não é só produzir o bem, né, o serviço ou o bem. Eu preciso conhecer o outro lado e me conhecer. Então, a economia passa para a necessidade de eu analisar
o processo de produção, o processo de entrega, aqui eu estou usando a palavra distribuição, né? Eu vou entregar a aula de que forma? Se eu fosse, eu sou de Niterói, né? Do Rio de Niterói, da cidade de Niterói. Eu não consigo estar em vários polos ao mesmo tempo. Então, eu só poderia dar essa aula em Niterói. Para numa sala, se a sala fosse gigante, no máximo 100 alunos. E hoje, essa disciplina tem 600 e poucos alunos espalhados pelo Brasil. Aí, a forma de distribuir o serviço que eu estou prestando está mudando. Está mudando. E daqui a pouco vai mudar mais ainda. Daqui a pouco você nem vai ter o professor Douglas. Você vai ter um holograma, tipo daquele lá do Star Wars, né, do Retorno do Jedi, né, aqueles hologramas. Vai ter um avatar, você vai clicar, vai aparecer aí um professor, você vai conversar com o professor. Isso não vai demorar muito, não. Ou um robô que vai te dar aula, vai fazer a comida, vai fazer o seu trabalho. A forma de distribuir também passa para a necessidade de análise. E o consumo. Então, produção, distribuição e consumo. Porque o que eu consumo? Você quer ter essa aula agora? Você pode ter essa aula agora? Você está consumindo, né? Você está consumindo aqui o conhecimento. Então, você pode, essa hora. Você quer ter? Você precisa ter? Está na tua grade? Não está na tua grade? Se não tivesse na grade, você assistiria? Então, não adianta eu preparar a aula se eu não tenho um aluno. Não adianta você querer a matéria se não tem professor. Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que essa ciência econômica é a relação de quem está produzindo e quem está demandando, quem está consumindo, vamos dizer assim. O João Carlos levantou aqui. Pois não, João, fica à vontade. Nesse caso aí, você teria que ver o custo fixo ou o custo variável, porque não tem muito aluno. Então, vai depender muito de quantos alunos para cobrar uma aula. Faz isso, por favor. Eu não sei se os demais escutaram, pelo que eu entendi do seu comentário, que ficou bem chiado, você destacou a importância de atentar à quantidade de alunos, senão não cobre os custos, né, o investimento que está sendo feito na aula. Eu acho que a pergunta foi nesse sentido, se eu entendi direito, porque ela ficou muito picada. Deixa eu falar, o custo fixo e o custo variável. Se você quiser muito aluno, vai ter um custo, né? O variável vai depender depois de quantos alunos você vai botar o custo. É variável, no caso. Eu acho que você entendeu. Tem um chiado aí na pergunta, no nosso contato, não sei se é aí ou aqui, mas eu entendi. E é isso mesmo. É isso mesmo. Porque eu estou na rua ainda, professor. Não, tá tranquilo. Mas é exatamente isso. Não adianta eu comprar o livro, eu preparar o material, se eu não for contratado por uma instituição para dar aula. E não adianta a instituição ofertar a aula, vai ter um custo comigo, né, de pagar, um custo fixo, né? Aqui nós somos 48 alunos agora. 48 alunos, ou 148 alunos, ou 248 alunos, eu vou estar recebendo da mesma forma a hora-aula. Né? Então, se só tivessem 2 alunos inscritos na matéria, o que o João está dizendo é exatamente isso. Se tivessem 2 alunos inscritos nessa matéria, essa matéria não ia abrir esse semestre, como acontece às vezes com vocês. Às vezes você está ansioso ali para fazer uma determinada matéria, uma determinada disciplina, e ela não abre. Você fala, pô, é sacanagem, não abriu, vou ter que fazer outra aqui que não tem nada a ver comigo. Mas por quê? Porque é feito uma análise, ciência que consiste na análise. Então, é feita uma análise, eu vou ter consumidores dessa matéria suficiente para o custo que eu estou tendo, para o investimento que eu estou tendo? Não.
então eu vou segurar, vou reter aqui o interesse. Semestre que vem, em vez de 2, vão ter 20, vão ter mais 18. E aí, com 20, eu tenho ali um ponto de equilíbrio, né? A gente vai ver como é que funciona, um ponto que vale a pena, a partir daquele momento, abrir a turma. Então, essa relação, né, de dimensionar o gasto na produção, também não tem o seguinte, né? Não adianta eu ter a produção, ter a distribuição, como está tendo aqui, ó, você pode assistir aula síncrona, você pode assistir EAD, você pode assistir presencial, toma o material, a distribuição é farta. Mas, de repente, o preço está muito caro e você não tem como pagar. Então, eu tenho que produzir algo, de um lado, do meu interesse, da minha capacidade de produção, com a minha rentabilidade, não produzir nem mais, nem menos. Produzir uma determinada quantidade e você possa pagar. Porque não adianta eu produzir algo lindo e maravilhoso que você não possa pagar. E também, se eu produzir algo muito baratinho, você vai meio que desconfiar, vai falar assim, pô, esquisito, todo quanto é faculdade por aí cobra um determinado valor, essa faculdade está cobrando R$10 de mensalidade, está muito esquisita essa parada, não vou entrar nessa não. Então, a oferta e a demanda foi o que a gente está comentando aqui, né? Nesse primeiro momento, ela é fundamental no que diz respeito à análise da produção, da distribuição e do consumo. Até porque eu não posso produzir pouco, como ele está dizendo aqui, né? Porque senão vai faltar. Não posso produzir muito, porque senão vai sobrar. Eu tenho que te conhecer, né, para entender, produzir a quantidade certa, da forma certa, do momento certo, do jeito certo, para te entregar. Então, a ciência econômica é uma ciência, não é tão simples, né, porque algumas perguntas do tipo, como eu botei aqui, né, o que eu vou produzir? Qual é a quantidade? Quando é que eu vou entregar essa aula? Vai ser de dia? Vai ser de tarde? Vai ser de noite? 1 hora de aula? Meia hora de aula? 2 horas de aula? Como é que eu vou produzir isso? Vou botar um professor? Vou botar 2 professores? Vai ser presencial? Vai ser remoto? Quem é que vai comprar? Vai ser o curso de Direito? Vai ser o curso de Medicina Veterinária? Vão ser todos os cursos? E aí? Então, essas respostas a economia, essa ciência econômica, ela tenta nos dar, né? Seguindo ali uma metodologia, uma cartilha, né? Que vai nos permitir, de certa forma, termos uma segurança maior ou minimizando ali problemas e gargalos, né? A ciência econômica é uma ciência social, e quem dita a regra da sociedade é a sociedade, né? Quem dita o que você quer consumir é você. Quem dita a aula que eu quero dar sou eu. Então, os nossos gostos vão mudando à medida que a gente vai se relacionando, observando o comportamento ao nosso redor, né? Então, a sociedade muda, a ciência social, todas as ciências sociais mudam, a economia também, ela muitas das vezes tem algumas dificuldades de responder às perguntas que são feitas, né? E aí a gente precisa, é o que a gente vai tratar na próxima aula, vou até já parar aqui a apresentação para voltar, que a gente vai tratar na próxima aula no que diz respeito a administrar os caras que compõem a economia, os fatores de produção. Mas esse vai ser um papo aí para o nosso próximo encontro. Lembrando que a gravação eu já vou disponibilizar, só vou terminar aqui a aula, vou upar. E aí, daqui 1 hora mais ou menos, eu já abro uma sessão lá de gravações, já vou botar lá nossas gravações, e esse material eu vou começar a abrir para vocês e já compartilhar também. Vai ter uma sessão lá que está
bloqueada, mas para vocês verem. Micaele, levantou a mão? Pois não. Pois não. Duas questões, professor. Pois não. Primeiro, o material para eu já ir estudando é o número 1 mesmo que está lá? Exatamente. Pode, já pode. Introdução a noções de economia, exatamente. Ok, perfeito. Segunda questão. Aqui é obrigatório assistir a aula, eu posso ver depois, ou eu fico com falta? Como que seria isso? Porque os meninos também estão me perguntando. Porque a Universo confunde muito os alunos com relação à aula remota, online. Eu vou te responder, porque é uma pergunta interessante e importante, mas depois eu vou tirar isso da gravação, senão eu vou me comprometer. Cara, a aula é remota. Assim, tem gente que entra no chat, bota a matrícula, o nome. Eu não vejo isso. O sistema automaticamente ele gera uma trilha de auditoria que a gente fala, é uma lista de chamada. Então, se você entrar na aula, depois eu vou ter que tirar isso da gravação. Você está com compromisso, entrou na aula, entrou e saiu da aula, já cria uma lista de presença para você. E o sistema ele entende que você assistiu a aula. Ou seja, Micaele e demais. Eventualmente, se você não puder participar da aula, não tem problema nenhum, que não vai receber falta, eu não faço chamada, nada disso. Claro que se nós somos, se eu não me engano, 600 e pouco, hoje 50 assistiram. A minha expectativa é que nas próximas aulas esse percentual aumente. Se ele diminuir, aí eu vou ficar tristinho e vou falar, pô, gente, vocês estão me abandonando. Aí eu nem vou entrar nesse horário, vou entrar num outro horário, gravar a aula e deixar aqui para vocês, que é o que eu espero que não aconteça. Né? Então, eventualmente, se alguém precisar se ausentar, o sistema ele lê automaticamente, se algum professor faz chamada, nem precisava, porque no final da aula aparece uma trilha de quem assistiu, quando entrou, quando saiu, e é por aí que eu me baseio. Mas aqui, professor, é interessante, caso o senhor queira fazer essa gravação, né, talvez por uma eventualidade que também te aconteça, informar, né, porque é interessante a gente ter o professor online, porque como a matéria já é online, muitas dúvidas que a gente possa vir a ter seriam interessantes que o professor pudesse esclarecer no decorrer da aula, entende? Fundamental. Nesse quesito, eu acho interessante a aula online, caso não seja possível, o professor avisar que vai ser a aula gravada. Claro, claro. Muito particular, tá bom? Não, isso aí é um compromisso meu, né? Fique tranquilo com relação a isso. Eu não pretendo me ausentar. Mas eu estou dizendo, eu contextualizei dizendo, poxa, na próxima aula só 10 assistem, na outra aula só 2 assistem. Aí eu vou ficar chateado, falei, pô, nem vou dar aula, vou gravar as aulas, porque o pessoal só está assistindo as gravações. É nesse sentido. É claro que isso não vai acontecer, né? Claro que não. Pelo menos da minha parte. A gente vai estar aqui junto, porque a gente já está distante. Aproveitar esse momento justamente para a gente esgotar possíveis dúvidas. E, assim, uma coisa que eu me coloco para cada um de vocês. Dúvidas com relação ao tema, é obrigação minha estar respondendo e tudo mais. Mas se porventura você tem dúvidas com relação a outros temas, né, de outros contextos, eu me coloco também à disposição aqui, no chat, né, o que eu puder ajudar vocês, eu faço questão. O importante é dizer que o nosso taxímetro está ligado, né? Está ligado, então, totalmente à disposição de cada um de vocês. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui que o material que devemos estudar, noções de economia, o número 1, né, Ítalo, noções de economia lá do
Aí, professor, só para esclarecer, por favor, os horários de entrada da aula. 19h15, exatamente. Na verdade, a Marina perguntou aqui, são 50 minutos de aula, mas eu sempre estico um pouquinho, que eu falo demais, né? Então, 60 minutos, mas assim, oficialmente, a gente começa às 19h15, esse pelo menos é o calendário que eu recebi da coordenação, né? E a contar 50 minutos. A gente vai sempre assim, 1 hora, geralmente é nessa pegada. As aulas serão de 18h25? Não, é 19h15. É 19, sempre esse horário, 19h15. Não é 18h25, não. Talvez 18h25 vocês tenham até outra aula. Eu não tenho, não, mas... Deixa eu ver aqui, que mais? O link do grupo, que a galera já criou. Show de bola. O pessoal está falando do grupo, do início. A outra perguntou se vai ter cálculo. Muitos cálculos. Os cálculos vai ser da seguinte forma. Eu não vou dar ponto para ninguém, mas se vocês aparecerem durante as aulas, abrirem com a camisa do time que... Eu nem me lembro qual foi o time que foi campeão da Libertadores, ou do time que foi campeão da Libertadores no ano passado, ou do time que foi campeão brasileiro no ano passado, eu nem me lembro o nome deles. Se vocês aparecerem na sua camisa, pode até ganhar ponto, se é que você está me entendendo. E agora, se ninguém aparecer com camisa desse time, né, aí eu vou chapar vocês de cálculo. Vamos combinar dessa forma. Já pode mandar ponto para mim, professor. Opa, pô, aí já gostei aí. Depois vou começar a pegar o nome de... Se aparecer com a camisa... Qual foi o time mesmo que é campeão brasileiro? Ou o time que é campeão da Libertadores? Qual foi? Era o Bairro, professor, Bairro. O Antônio Reis já... Vou pegar esse nome aí, já vai perder ponto. Já vai perder ponto, cara. Vai perder ponto. A brincadeira é a seguinte: pode ser vascaíno, pode ser tricolor, deve ser botafoguense, pode ser América, pode ser de outros estados, né? Pode ser São Paulo, Palmeiras, Atlético, Santa Cruz, qualquer time. Igual Harry Potter. Só não pode você sabe quem. É aquele time aqui do Rio, né? Não pode nem falar. Aquele que é vermelho e preto. Se aparecer com a camisa desse time aí, de você sabe quem, aí eu vou anotar aqui na listinha, vai perder ponto. Vamos combinar dessa forma. Brincadeira. Meus queridos, deixa eu parar aqui a gravação, senão... parar a gravação, aí